amigos, o ano passado o time nem se classificou para os jogos finais do Paulistão. Nem entrou, né? Fez uma campanha ruim, brigou contra a zona de rebaixamento o ano todo no Brasileirão e ainda conseguiu uma Libertadores. Esse é o Corinthians, que vem fazendo uma campanha irretocável no Campeonato Paulista, com uma derrota só para o São Paulo e depois um empate, depois só vitória. Um time que realmente deu liga. Mas antes de falar do Corinthians, eu vi um comentarista, jornalista de renome, gente boa demais, gosto muito dele, muito correto com as palavras. Não vou falar o nome dele aqui em respeito a ele, eu acho que eu também tenho que ser ético nos meus comentários. E ele falou que o Ramon Dias é muito pequeno para um time tão grande como o Corinthians. Que o Ramon Dias não tem culhão, não tem espírito de técnico grande para comandar o Corinthians. Que ele acha que o Ramon não tem condições de comandar um time tão bom contra o Corinthians, como o Corinthians. Interessante que o ano passado ele tirou o Corinthians da zona de rebaixamento e levou para a Libertadores. O ano passado ele servia. Esse ano ele já não serve porque o Corinthians está numa fase boa. É meio incoerente o comentário dele, né? É meio incoerente, mas eu respeito. Eu respeito demais o comentário dele. Voltando pro jogo, o Santos dominou uns 15 minutinhos, até um cruzamento da direita do jogador do Corinthians, o Martínez, e o Yuri Alberto, que ainda tenho minhas dúvidas, eu vou ver de novo o gol. Pra mim, eu acho que não foi ele que fez, acho que foi contra do zagueiro do Santos. Aí o Corinthians no segundo fez o 2-0 no lançamento monstruoso de Garro. O Memphis dominou, sem a bola cair, já deu pro Yuri, tá de cabeça 2-0. E realmente o Corinthians tá enchendo os olhos de um futebol bem mais vistoso, um futebol mais dinâmico, um futebol com uma logística totalmente diferente, né, em campo, um time que toca bem, um time que se entende bem. Esse era o grande problema do Corinthians, batia nos times chamados pequeno e não conseguia jogar com os times grandes, né? Aí empatou com o Palmeiras, ganhou do Santos, perdeu pro São Paulo, então tá meio a meio ali. Isso é importante porque eu acredito que se não houver nenhum tipo de problema, o Corinthians acho que pega um time grande na final. Não acredito que o Palmeiras vai se classificar, também difícil, o Santos, pode ser São Paulo e Corinthians, dependendo do chaveamento que vai acontecer aí. Mas aí você tem o Hugo Souza numa fase espetacular, você tem o Mateuzinho que vem jogando bem, você tem o André Ramalho que vem jogando bem, o João Pedro, o Hugo, o Raniello, o Zé Martins, né, o André Carrijo, que pra mim joga muita bola. E aí você tem um trio de peso, né? O articulador, o Garro, o Memphis Depay e o Yuri Alberto. Você, corintiano, pode até me questionar, que eu acho justo. Pra mim, o Garro é muito mais jogador que o Memphis Depay. O Garro é um cara que pensa, é um cara articulador. Antes da bola chegar, ele já sabe o que vai fazer. O lançamento ontem condiz com isso. O Memphis é um cara extremamente técnico, você percebe no domínio da bola. Mas eu acho que o Garro ele é muito mais proativo pro time do que o Memphis. O Memphis não é todos os jogos que ele joga bem, o Garro já é todos os jogos. Essa é a grande diferença.